Então vamos dar continuidade ao nosso projeto. Nós estamos fazendo front-end de uma aplicação Todolist, né? No back-end a gente fez uma API REST e agora no front a gente está fazendo uma SPA, né? Uma Single Page Application com Vue.js e Quasar Framework, né? Então a gente tem bastante coisa para fazer ainda no front. Hoje a gente vai fazer algumas alterações naquilo que a gente fez e também vamos fazer algumas outras coisas, como por exemplo criar um repositório no GitHub, né, para a gente deixar versionado o nosso código, né, e salvo, né, caso aconteça alguma coisa com o computador, a gente não perde o código que a gente já produziu. Então isso é bastante importante. Então vou abrir aqui, ó, já está na página do GitHub, fazer login, criar um novo projeto, vai se chamar Todolist YouTube, certo? E a única descrição a gente vai colocar com Node.js, Vue.js e Quasar Framework. Vou colocar MySQL aqui também, que a gente vai adicionar um MySQL depois. MySQL, né? O MySQL. Beleza? Ele vai ser público. Tranquilo, então vamos criar agora. Certinho. Então, Todolist YouTube, né? Tranquilo, vamos lá. Vamos entrar aqui no nosso projeto, ó. No vídeo passado a gente criou esse arquivo aqui, que ele é um arquivo do VS Code, né? E aí basta dar 2 cliques nele agora que ele já abre o projeto pra gente. Ele traz os arquivos que estavam abertos quando a gente fechou, né? E aqui nós temos os arquivos do nosso projeto como a gente deixou no vídeo passado. Então aqui dentro a gente vai ter que criar um repositório Git, né? Então vamos abrir isso aqui no terminal. Vamos usar um git init aqui dentro. Pronto, foi criado o repositório. E agora a gente já tem que commitar, né? Alimentar o nosso banco de dados local aqui do GitHub com os arquivos que já existem no projeto. Mas antes disso, é bom a gente fazer aqui, criar um arquivo chamado .gitignore para que a gente não adicione no nosso versionamento arquivos que não são necessários, tá? Então eu vou excluir as pastas Node Modules, né, que são as pastas que tem em ambos, tanto no back quanto no front. Elas não estão aparecendo aqui porque a gente excluiu da visualização, mas a gente sabe que aqui dentro elas existem, né, ó. Tem aqui no front e tem no back, tá? Então não é necessário a gente adicioná-las no versionamento, porque no arquivo package.json, vou mostrar aqui pelo VS Code, ó. No arquivo package.json já tem todos os pacotes que a gente precisa. Ele tem aqui referenciando todos os pacotes que são necessários para a nossa aplicação funcionar. Então, se eu apenas colocar esse arquivo aqui no versionamento é suficiente, porque basta dar um npm install, que o npm vai ler esse arquivo aqui e vai instalar todos os módulos novamente. Tá certo? Então ele vai criar novamente a pasta Node Modules com tudo que precisa. Não é necessário então a nossa pasta Node Modules ser adicionada no versionamento. Então vamos colocar aqui, ó, certo? Vamos excluir ela de qualquer lugar onde tem essa pasta, né? E agora sim a gente vai adicionar aqui todos os outros arquivos. E vamos fazer o primeiro commit.
ok? E agora a gente tem que adicionar o nosso repositório remoto, que tem esse nome aqui, ó. Então, a gente copia aqui. Se a gente der um git remote -v, não tem nada, não tem nenhum repositório remoto ainda. Então vamos chamar esse aqui de origem. E aí a gente cola aqui aquele endereço, certo? E agora a gente pode fazer o push para lá. Então vamos só olhar aqui, ó. Nesse momento não tem nada, não tem nenhum arquivo, né, aqui no nosso repositório. E a gente vai agora enviar então os primeiros arquivos. Então a gente faz um push para origem master. Tem que dar um "-f" também para forçar, caso ele tenha alguma coisa lá, ele vai sobrescrever. Pediu permissão, ó. Eu tenho que agora dar permissão aqui, isso é novo para mim. Eu tenho que autorizar o VS Code. Continue. Autorizando. Pronto, acho que isso aqui não é necessário abrir agora. Será que é? Vamos ver. Ah, tá. Gostei. Gostei. Ao invés de pedir meu login e senha aqui no push, ele já fez a integração, né? Eu autorizei lá, então ele fez a integração por OAuth, né? Então, tranquilo. Então a gente já mandou para lá os arquivos. Se a gente agora recarregar aqui, ó, fechar isso aqui, se a gente recarregar aqui, a gente vai ter aqui todos os nossos arquivos, certo? Depois a gente adiciona um readme, que é interessante. E você pode ver que em nenhuma das pastas, tanto no back quanto no front, não veio a pasta Node Modules, tá? Veio apenas os arquivos principais. Ok, então já está lá. E agora a gente, cada vez que fizer uma alteração significativa, a gente pode adicionar ao Git, né? Commitar e mandar para o servidor remoto. Beleza, então. Eu vou entrar aqui já no back-end. Onde é que eu estou aqui? Estou dentro do cdback. Aqui ficou 2 CDs ali em cima, né? Por isso que deu erro. Tranquilo, agora eu vou startar aqui o back-end. Startou. E agora eu vou aqui dentro do front e inicio o meu front-end. Fazendo quasa dev, né? Bom, se você for baixar o código do GitHub, você tem que ter na sua máquina instalado o Node.js, tá? Eu não vou ensinar como instalar isso. Você pode ir lá no site do Node e ó, ele já carregou e já trouxe as informações do back-end, ó, porque a gente startou o back-end primeiro. Aí quando ele carregou aqui, ele já trouxe as informações aqui do back-end. Show de bola. Bom, então você precisa instalar o Node.js e para instalar o Quasa, né, também tem lá no site do Quasa, tem como instalar. E aí é assim, npm install @quasa/cli. Ok? Então eu já tenho instalado aqui na minha máquina. É interessante que você instale isso de forma global. Então você dá um "-g" aqui, que daí ele vai instalar globalmente. Quando você for utilizar em qualquer lugar do seu computador, ele vai entender, ele vai identificar os comandos do Quasa. Tá? Se você instalar só localmente, só na pasta que você está trabalhando, ele só vai entender os comandos do Quasa dentro da pasta, evidentemente. Né? Beleza.
A gente não vai instalar, que já está instalado. Então pronto, você pode baixar lá do GitHub, ó, né? Tá aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? O link do repositório, e você instala o Node.js, instala o Quasar Framework. O site do Quasar é esse aqui, ó, quasar.dev, tá? Então se você quiser dar uma olhada depois na documentação, dar uma olhada em tudo que ele oferece. Ó, como o site do Quasar é uma PWA, aí ele está pedindo aqui para a versão que eu carreguei foi a versão que estava salva no meu computador, e eu tenho que dar um refresh aqui para atualizar. Pronto, atualizou. Mas a gente não vai falar sobre PWA agora. Então beleza, vamos continuar. O que a gente precisa fazer hoje, tá? A gente precisa passar os dados que a gente tem aqui. Vamos abrir o arquivo que a gente estava trabalhando no vídeo passado. Eu vou minimizar isso aqui. Pronto. A gente estava trabalhando aqui no index.view, né? E a gente inicialmente botou as informações todas aqui. Então o método que é executado para buscar os dados no back-end foi colocado aqui. A origem dos dados que a gente está trabalhando aqui na aplicação também está nesse arquivo, tá certo? Então eu vou lá, pego no back-end e jogo para dentro dessa variável que é local. Essa variável ela só pode ser manipulada, né? Esse array aqui das tasks só pode ser manipulado dentro desse index.view, dentro desse componente. Aqui no Quasar, né? E no view aqui, tudo vai ser componente, certo? Uma página vai ser um componente, o layout é um componente. Aqui em componentes também vai ser um componente, né? A gente só separa assim com esses nomes diferentes nas pastas, né? Para a gente entender, só para a gente estruturar a aplicação. Então todos são componentes, mas daí a gente tem o componente layout, que é o componente que fica mais externo, vamos dizer assim, na aplicação, né? que engloba tudo. Aí dentro de uma parte do layout a gente carrega páginas, e dentro das páginas a gente pode carregar componentes. Tá certo? Então é mais ou menos essa lógica aí. Então, nessa aplicação eu acho que não vai produzir nenhum componente, eu acho que não é necessário, é muito simples, mas a gente poderia fatiar nossas páginas em componentes, em ter um componente, por exemplo, que pode ser utilizado em várias páginas, e aí a gente não ter que fazer aquele mesmo código várias vezes em várias páginas, né? A gente só cria um componente e utiliza em várias páginas diferentes, tá? E aí o que a gente tem que fazer? A gente não pode mais trabalhar com uma página só. A gente vai ter que criar uma página de cadastro e alteração das tarefas, tá certo? Para manipular uma tarefa ou para criar uma tarefa, a gente vai ter que ter uma página específica para isso. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar trabalhar com os dados de maneira global. Eu preciso que as tasks elas sejam enxergadas por outras páginas, por outros locais da aplicação. E do jeito que está aqui, ela não tem essa visibilidade. Ela só tem visibilidade aqui dentro desse componente. Tá? Então é para isso que existe a Store, né? O Vuex, que é o componente que cria essa Store aqui, ele é uma implementação do Flux, né? Do Flux. O React tem o Redux, né? Utiliza o Redux, e o Vue, aqui no Vue a gente tem o Vuex, ok? Então ele tem essa implementação aqui da Store, que é a forma como esse tipo de aplicação utiliza para trabalhar com dados que estão disponíveis na aplicação toda. Então aqui na Store a gente pode ter dados, né? Aqui ó, no state a gente pode ter dados que são visíveis na aplicação toda. Os gathers são para retornar esses dados, porque mesmo tendo os dados aqui no state disponíveis para a aplicação toda, a gente não deve acessar diretamente o state. Então a gente cria um gather que vai lá, pega o dado no state para a gente e retorna para a nossa página, para o local onde a gente está requisitando.
tem as actions, que são blocos de código que são utilizados tanto para coisas, para buscar informação, fazer requisição, vai ser uma action que a gente vai fazer para pegar essa requisição aqui, tá certo? E tal, ou para outras funcionalidades que a gente queira deixar disponível, né? Outros métodos que a gente queira deixar disponível para a aplicação toda, que são úteis para a aplicação toda, a gente coloca na action. Tá? E aí, se para ler dados do state eu preciso de um gather, para escrever para escrever dados no state ou manipular dados no state, eu tenho as mutations. Tá? Então, a princípio eu sei, é complexo, talvez você não consiga captar tudo agora, mas pelo menos você vai ter uma visão geral aí, e à medida que você for estudando, se aprofundando, você vai entender melhor isso, tá certo? Então, só que você precisa entender hoje é que para que você tenha dados acessíveis na sua aplicação toda, usando o Quasar e Vue.js, você precisa do Vuex, você precisa ter a Store com todos esses recursos aqui, para que você possa utilizar esses recursos em várias partes da sua aplicação. Beleza? Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai passar aqui as nossas tasks para a Store e o nosso método aqui para a Store. Tá certo? E aí a gente vai ver mais ou menos como isso funciona. Então, a primeira coisa é criar aqui um array chamado tasks lá, né? Então, vou aqui no state e vou criar aqui a tasks array. Então, ela já não é mais necessária aqui. Tá bom? Opa. Então, por enquanto eu vou deixar comentado, né? Depois a gente vê. Aqui já vai quebrar a aplicação, porque a aplicação... bom, não quebrou, né? Só os dados sumiram, mas depois vai quebrar, porque a aplicação está tentando fazer um loop em tasks, só que tasks nesse momento não existe, né? Então, beleza. E esse método getTasks, a gente vai levar ele, a gente vai comentar ele aqui, para uma action. Tá. Tranquilo? Então, beleza. Então, deixa eu só passar isso para baixo. Desculpa. Pronto. Seguinte. Então, aqui a gente só vai fazer isso aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui a gente vai ter um contest, certo? E só isso. Aqui só vai ser isso, por enquanto, tá? Ok? Isso aqui a gente pode excluir. Pronto, então eu já tenho uma action aqui disponível chamada getTasks. Lá no state, a gente tem um array disponível na aplicação toda chamada tasks, né? E agora a gente tem que ter um gather para ler esse state, tá certo? Então eu vou dar aqui um export function. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse aqui de getTasks e vou chamar o return_state.tasks. Vou chamar aqui na action, em vez de getTasks, a gente vai ser setTasks, tá? Porque eu quero setar as tasks que estão aqui no state. Então, para isso, eu vou fazer essa requisição e aí vou fazer a manipulação aqui no mutation. Então, aqui no mutation, eu vou precisar ter uma mutation também, eu vou deixar com o mesmo nome da action, setTasks, certo? E aí ele recebe o state e recebe data, certo? Vamos chamar assim. São dados, né? Data é dados. E lá na nossa action, que a gente vai executar essa mutation, depois que eu pegar aqui as informações, ó, lá dentro da página eu estava setando direto para tasks, né?
Aqui eu não posso fazer isso. Eu vou pegar, vou precisar fazer o seguinte, ó. This ponto. Não. Contest ponto commit. Quem que eu quero commitar? Set tasks. Já eu explico. E response.data. Aqui eu já não vou mais fazer isso, porque eu quero que quando lá no back-end o meu array estiver vazio, eu quero que ele deixe vazio aqui também. Ok? Foi até um erro de implementação ter colocado isso aqui. Vou até apagar aqui, ó. Porque se lá no meu back-end eu excluísse todas as tarefas, aí ele nunca iria deixar as tarefas vazias, tasks vazio aqui, né? Mas tudo bem. Pronto, então na minha action eu vou pegar lá tasks e aí eu mando os dados que vierem de lá, eu mando lá para minha mutation. Tá? Então esse contest.commit ele executa uma mutation. E aqui eu tenho uma mutation setTasks. Aí aqui sim eu posso dizer ó, state.tasks recebe data. Tá? Então pronto. Quem está manipulando os dados no state é a mutation. Quem está expondo os dados do state são os getters. Tranquilo? Beleza. Então lá na minha página agora, eu preciso, aqui é 7 agora. Vamos ver se deve estar tudo quebrado aqui, tá? Não tem problema não, já vai funcionar. Aqui vai ser o seguinte, ó. Eu vou ter que importar aqui map actions e map getters from Vuex, tá? O negócio que eu vou fazer aqui também no state, que eu não fiz ainda no store, é o seguinte, eu vou renomear essa pasta aqui, vou fechar esses arquivos, vou renomear essa pasta aqui para main, sei lá, só um nomezinho para dizer que é o principal, a minha store principal, e aqui ó, em index, eu vou usar o state como um módulo, dividido em módulos, né? Então eu descomento aqui, eu digo que aqui vai ser main, o arquivo que eu estou pegando, a parte que eu estou pegando é main, vou chamar o que vier de lá de main aqui, e aqui em módulos coloco main, tá certo? E aí ó, agora eu posso fazer o seguinte, eu não vou mais ter esse data aqui, tá? Mas eu vou ter computed, certo? Computed. Aí aqui ó, eu vou ter map getters, certo? E aí vem lá de main. E quais são os getters que eu vou usar aqui? Eu vou usar o get tasks, certo? Vou usar o get tasks que vai retornar o que está lá na minha state, no meu state lá, meu array aqui de tasks. Esse get tasks vai retornar isso aqui, tá? Então agora eu posso usar get tasks aqui no lugar de tasks, ó. Certo? Então agora ele vai fazer um loop em getTasks, que é isso que está chegando aqui. Ok? E em methods, agora eu vou importar o método lá da minha action, né? Então map actions, também em main, qual é a action que eu vou... Aqui faltou um ponto, né? Pronto. Qual é a action que eu vou importar? É a minha setTasks, tá?
Pronto, uma vez importado, eu consigo executar isso aqui, ó, this.setTasks. Porque esse método eu estou importando lá do meu state, desculpa, da minha store, né, das minhas actions, e agora eu posso executar ele dessa forma, chamando this.setTasks. Então, quando a página for criada, o que vai acontecer? Ele vai executar esse método, tá, das minhas actions. A minha action, quando for executada aqui, ela vai fazer a requisição lá para o meu back-end. Quando chegar a resposta desse back-end, ela vai enviar os dados que ela receber para a mutation. A mutation, por sua vez, quando receber esses dados, vai atribuir ao state, a variável tasks que está lá em state. E aí, eu vou ter aqui os dados recebidos no state, que é tasks. Tá? E aí, para ler esses dados, eu vou invocar getTasks, que vai me retornar eles. Então, por isso que aqui em cima eu estou pegando getTasks para pegar os dados, e aqui embaixo eu estou executando setTasks, que é para fazer a requisição no back-end, pegar os dados, trazer para cá, setar lá na minha store, para ele poder chegar aqui. Ok? Fica um pouquinho complexo, né? Mas depois, com o tempo, você se acostuma. Ok? Então, eu vou salvar. Vamos ver aqui como é que está. Tem aqui... Sim, eu não estou mais usando o Axios aqui. E bem lembrado, eu preciso importar ele lá. Aqui eu não preciso mais dele, tá? Mas eu vou precisar dele aqui. Certo? Que aqui agora eu estou usando ele. E agora, qual outro erro? Módulo e erro. Ah, tem aí um ponto e vírgula que não era para ter. Lá em Actions. Aqui. Tá? Tem erro ainda? Não. Prontinho, voltou tudo a funcionar. Tá? Só que agora, o método que vai buscar os dados no servidor é um método que eu posso acessar de qualquer lugar da aplicação, não importa quantas páginas eu tiver e tal, eu vou conseguir acessar de qualquer lugar da aplicação, tá? E também os meus dados que estão das minhas tarefas, eu vou ter eles disponíveis também em qualquer lugar da aplicação. Então eu posso criar agora outras páginas, outros componentes e usar esses dados em vários lugares. Da forma como estava, isso não era possível, certo? Então, você pode também instalar no seu navegador essa extensão aqui do View Tools, né? Que aí você tem aqui, ó, ele adiciona isso aqui aqui nas ferramentas do desenvolvedor. Você pode apertar F12 no navegador, né? E vai aparecer isso aqui. E aqui você consegue ver todo o trabalho do Vue acontecendo. Inclusive essa parte aqui é do Vuex, certo? E aqui ele está dizendo, ó, foi executado 7 tasks. E aí o que chegou de carga lá do back-end foi isso aqui. E aí, ó, ele setou isso para a mutation lá, né? Aqui, ó, a mutation, 7 tasks. E agora, por causa disso, no meu state, ele mostra aqui que tasks é um array com esses valores, tá? Então é bem legal isso aqui. Você consegue ver todo o progresso aí do que está acontecendo, certo? Na sua aplicação. Beleza? Pronto, então a gente conseguiu fazer essa alteração para utilizar agora os dados de forma global na aplicação. E eu vou encerrar por aqui. A gente fez bastante coisa, a gente criou nosso repositório Git, né? Os dados já estão lá. No link desse vídeo eu vou colocar o link lá do repositório, se você quiser baixar os arquivos,
clonar lá esse repositório. E se você quiser já ir testando em casa essa aplicação e vendo como é que funciona, basta você instalar o Node.js no seu computador e o Quasar Framework, tá? Então, é isso aí. Valeu! Bom, eu vi que eu esqueci de commitar, né, as alterações que a gente fez para deixar atualizado lá no Git. Então vamos fazer isso agora. Vou abrir aqui o terceiro terminal. Vou parar aqui a aplicação, né? Não é necessário mais estar rodando, que a gente terminou, né, as alterações de hoje. Pronto, estou aqui na raiz, né? Vou dar um git add "-a", vai adicionar todas as alterações para o stage, certo? E aqui é interessante, daqui a pouco eu mostro, vou mostrar só um negocinho rapidinho para vocês. E vou dar um commit aqui, "-am", vou dizer que foi mudança dos dados para a store. E assim, ó, UX. Pronto. E aí eu vou git push origem master. Show de bola, já conectou automaticamente. Então já tenho agora lá no GitHub as informações atualizadas também do meu, era lá mesmo, né? Front, source. Se eu vier aqui no store, vou ter main agora, ó. Main, né? E vamos ver se está aqui a action que a gente fez. Tá aí, ó. Certo? Então já está atualizado. Tranquilo? E aí mostrar para vocês só rapidinho, ó, como é interessante quando você começa a versionar. Aí você tem algumas ferramentas aqui no VS Code. Ó, aqui eu tenho as alterações que eu fiz, né? Tá dizendo, ó, você alguns segundos atrás, né? Então ele mostra que as alterações foram feitas, né? E eu posso ver aqui, ó, abrir as alterações que foram feitas nessa linha com a versão anterior, né? Previous Revision. Então, ó, eu consigo ver como que estava na versão anterior esse bloco de código e como que está agora, né? Então, por que está tudo em branco aqui? Porque não tinha nada, né, na versão anterior. Então, é isso aí. E se eu pegar aqui outra parte, por exemplo, lá no nosso index.view, que a gente fez várias alterações aqui, se eu pegar agora aqui e ver também as alterações, ó, ele vai mostrar tudo que foi apagado, está em vermelho, ó, e tudo que está em verdinho é que foi adicionado. Tá? Então essa aqui é a versão anterior e essa aqui é a nova versão. Beleza? Então está tudo versionado agora no nosso repositório.